Meu parceiro, vamos fechar um acordo aqui? Eu sei que você tava criticando que nem eu, mas agora a gente tem que reconhecer que o cara tá jogando bola. Que grata surpresa tá sendo o Facundinho Torres, que depois da Copa do Mundo de Clubes, que o Estevão também saiu, vai lá pro Chelsea, e ele assumiu a ponta direita, a posição que ele sempre jogou lá na MLS nos Estados Unidos. Cara, o cara tá praticando um futebol inimaginável, sempre participando de gol com gol ou assistência e jogando bem, o que ele não conseguia vir fazendo as atuações lá pela ponta esquerda. Quando a gente pega esse post aqui, ó, o Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes perdeu o Estevão, Paulinho e Richard Rios. 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Tá certo que nenhum desses resultados aqui deu aquele show, empolgou. O melhor jogo aqui praticamente foi aqui contra o Atlético Mineiro, só que aqueles 2 gols de falta do Hulk acabaram deixando a partida ali meio com um tom de... Tava pra ter sido mais tranquilo, só que aqui, ó, contra o Mirassol, um empate em casa, tá, porque o Mirassol tá vindo bem e tudo mais, mas é foda. Contra o Fluminense, o primeiro tempo pra se esquecer, voltou melhor no segundo, e aqui contra o Grêmio, a gente via que se o Palmeiras apertasse, dava pra jogar melhor, tá ligado? Depois do gol, deu uma recuada, tudo mais, já não teve aquela pressão que a gente imaginava depois de sair um gol tão cedo, mas o ponto positivo disso tudo é que em todos esses jogos, esse cara tá jogando muita bola, rapaziada. Quando a gente para pra ver os jogos do Facundo Torres depois da Copa do Mundo de Clubes, contra o Mirassol, o 1 a 1, o gol foi dele. Contra o Atlético Mineiro, teve participação com uma assistência. Contra o Fluminense aqui foi o único jogo onde de fato ele não conseguiu participar de gol ou assistência. E contra o Grêmio fez o gol da vitória. De 4 jogos, 3 participações em gols. E aí quando a gente para pra ver isso daqui, ó, o pessoal tá reconhecendo isso, porque, pô, ele tava sendo muito criticado, né? Veio da MLS, do Orlando City, já fica aquela parada, né? Jogador dos Estados Unidos, vai conseguir render aqui, foi investido muito dinheiro nele, só que agora que tá jogando bola, tá jogando na sua posição, tá sendo muito positiva a participação dele na equipe do Palmeiras, ó. Estevão saiu e o cara virou um dos melhores jogadores da equipe do nada. Jogador de bola, tá? Essa foto icônica aqui também deve ter sido em algum momento do Paulista, completamente sujo de barro. Vamos ver aqui também, ó, o golaço que ele fez contra o Grêmio. Cara, é um tapa de quem conhece. Tapinha no ângulo, sem chance pro goleiro, uma jogada muito bem construída do Palmeiras, sem contar que ele tem uma das melhores comemorações, tá? Essa daí que ele vem com os caras pra tirar uma selfie. Absurda, uma das mais fodas que tem hoje no futebol brasileiro. Vamos ver se ele continua assim e vamos ver também o que a mídia tá falando sobre o Facundo Torres, que vem crescendo de produção e tá se mostrando muito decisivo. Que jogue assim também no meio de semana contra o Corinthians da Copa do Brasil, meu parceiro. Dentro desse jogo, acho que tem movimentos ali que o Abel vem ensaiando desde do fim do Mundial, com a mudança de elenco, né, sem Estevão e sem Rios, que vem dando resultado. O Facundo Torres pela direita é algo nesse sentido. O Facundo, quando chega no Palmeiras, ele deixa muito claro que ele pode jogar dos dois lados, mas ele sempre deixou claro para o Abel que ele prefere jogar pela direita, que ele rende mais pela direita. Por quê? Porque o Facundo é canhoto e a gente tem visto jogadores jogando melhor do lado contrário do seu pé bom, né? Então, jogando pela direita, ele vai sempre puxar para a perna esquerda e ter um chute. Pro meio, né? Pro meio. Quando ele joga na esquerda, o natural do pé bom dele é o movimento em direção à linha de fundo. Só que antes ele não jogaria pela direita, porque tinha o Estevão lá e ele não ia jogar lá. Então, agora que o Estevão saiu, o Abel começou a usar o Facundo por lá e ele sobe de produção. E hoje abriu espaço para o Luigi jogar aberto pela esquerda depois da lesão do Felipe Anderson. E até agora o que a gente viu do Facundo não é aquele jogador driblador que busca a linha de fundo. A melhor qualidade dele é essa, cortar pro meio, finalização, tentar algum passe. Então ele jogando pela esquerda, ele teoricamente ficaria mais limitado, né, rapaziada? Já que ele não é aquele cara da velocidade absurda e do drible pra arrastrar pra linha de fundo e tentar algum cruzamento, como o Sousa que chegou agora parece ser. O Sousa parece ser muito mais esse jogador que arrasta, vai pro fundo e tenta uma finalização ou tenta um passe para trás. O Facundo não é isso. Então, como ele tinha a perna predominante com a esquerda e levava para o fundo, ele não se sentia muito confortável, podemos dizer assim. Agora, com o lado dele, ele podendo fazer a jogada habitual, que é cortar para o meio e finalizar, que se a gente pega os vídeos do próprio Facundo jogando lá nos Estados Unidos, cara,
tem vários chutes de esquerdinha de fora da área, tudo mais. É sim uma das melhores qualidades dele, jogando aqui pela direita, cortando o primeiro e finalizando. Também, e essa mudança, essas saídas também geraram outro movimento diferente na equipe do Palmeiras. Antes, né, até o Mundial, o Palmeiras, quando atacava, ficavam 3 zagueiros. Um deles, o Giai, porque o ala pela direita ou era o Estevão, ou era o Felipe, ou era o Alan. Agora, o Emiliano Martínez está ficando com os 2 zagueiros e o Giai sendo o ala. E no gol do Palmeiras é o Giai que vai para o fundo, cruza e depois a bola sobra para o Facundo. Então são movimentações pós-Mundial, pós-saídas do elenco, que o Abel vem testando e nessa semana colheu bons resultados com a vitória sobre o Fluminense jogando menos e a vitória sobre o Grêmio jogando mais. Invicto. Fluminense, mas era contado, era planejada a substituição. Quando entra o Flaco Lopes, o Facundo Torres passa a jogar por alguns minutos, uns 10 minutos, um pouco mais adiantado, e o Lopes fazendo o corredor direito, porque olha, não dá pra tirar o Facundo agora, então eu vou descansá-lo em campo, ele vai correr menos pra ele poder jogar. Depois ele foi o último a sair, então de fato, como disse o Barreto, acho que sofisticou-se essa questão também de determinar minutagens para jogadores específicos, baseado na quantidade de informações hoje em dia que as comissões recebem. E é aquilo, né, rapaziada? Agora vai ter um confronto decisivo no meio de semana contra o Corinthians, jogo de Copa do Brasil. Cara, perder jogador por lesão, jogador importante, não é o melhor cenário possível. Importantíssima do Palmeiras, né? E eu acho interessante quando a gente fala do Abel, por exemplo, que inclusive chutou microfone hoje de novo, né, cara? É sempre um ciclo, né? Não só na questão, né, dele com a arbitragem, mas o desempenho do Palmeiras, a torcida questionando, tudo mais, né? Mas aí do nada ele vai e começa a emplacar vitórias seguidas. Começa a emplacar vitórias. E aí tu olha pra tabela, o Palmeiras tá ali, cara, né, disputando o título brasileiro, 32 pontos, a 2 do Cruzeiro, isso porque tem um jogo a menos, a 1 do Flamengo, com o mesmo número de jogos. O Palmeiras foi lá com 3 minutos, né, cara, e meteu o primeiro gol, né, cara, do Facundo Torres. O torcedor do Palmeiras tinha ficado um pouco irritado, né, com um pênalti cometido, um gol perdido, tudo mais, mas é isso, né, vitória por 1-0 e o importante são os 3 pontos. E o Grêmio, irmão, o Grêmio que se cuide. Cara, 14ª colocação, 15 jogos, né? Mesma pontuação, por exemplo, do Vitória, né? O Santos deu uma encostada. O Grêmio, precisa acordar. E o Palmeiras segue na regularidade de sempre. Falando sério, de verdade. Eu falei aqui no começo do programa, meus amiguinhos, que o Corinthians, por exemplo, diferentemente do Palmeiras, preservou jogadores, né? Deixando alguns titulares para o segundo tempo. O Palmeiras, vocês não repararam, eu acho, mas também preservou jogadores dentro de campo. O Palmeiras preservou seus jogadores para o derby dentro de campo. Porque o Grêmio fez talvez o melhor jogo do ano e perdeu. Porque o Palmeiras, gente, vamos combinar, puxou o freio de mão, não apertou o play. Se o Grêmio empata naquele lance que o Everton fez uma baita defesa, que foi uma das poucas chances do Pavon ali, né? O Palmeiras já não cede tantos espaços, aí você desperdiça, mas mérito pro Everton. Beleza, se o Grêmio empata ali, fatalmente, o Palmeiras ia apertar o play e ia enfiar 2 ou 3. A realidade é essa, gente. A realidade era essa. Eu estou, não é comemorando, não estou comemorando uma derrota. Eu estou celebrando que o Grêmio encarou um grande adversário, competiu. Meu Deus do céu. Não, aí você tá... Essa é a realidade, gente. Agora... Pior que, pô, ficou mesmo a sensação. Não sei se é muito por causa de algum pedido do Abel, mas o Palmeiras tem muito esse costume. Não falo nem que seja por causa que era o Grêmio, alguma coisa assim. Se o Palmeiras sai na frente, é muito difícil o Palmeiras manter aquele ritmo, pressionando lá em cima, jogando em cima, a não ser que seja um jogo onde de fato o Palmeiras precise de um resultado, precise de 2, 3 gols de vantagem, aí pode ser uma parada um pouco mais diferente, mas assim, pontos corridos, pô, é difícil demais. O Palmeiras faz o gol e continua pressionando, baixa as linhas. Essa daqui é até uma das minhas críticas, tá, pro trabalho do Abelzinho. 2 jogos a menos, olha lá, ó. Cruzeiro tem 16, Flamengo tem 15, Palmeiras tem 14. Palmeiras aí com a segunda vitória seguida no campeonato. Palmeiras venceu por 1-0. Importante, 3ª vitória seguida do Palmeiras. Pouco é louco, de fato. Deu minutagem para alguns atletas, tirou outros aí, já visto que tem o clássico no meio de semana da Copa do Brasil, né? Achei o jogo como iniciou, achei que o Palmeiras fosse dar uma atropelada no Grêmio, mas não é assim não. O Grêmio tem a camisa pesada demais, né? E teve a oportunidade, inclusive, de empatar o jogo. Agora jogo do Brasileirão já definido, rapaziada. Vamos ver como é que vai ser no meio de semana. Palmeiras e Corinthians. Acredito eu que o primeiro jogo lá em Itaquera, bom voltar ali sem uma derrota para conseguir fazer um bom resultado também aqui em casa e encaminhar essa classificação que
Mano, não vai ser fácil, tá? Por mais que o Corinthians aí não esteja num bom momento, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Queria saber a opinião de vocês, rapaziada, esse grande momento que vive o Facundo Torres. Palmeiras depois aí da Copa do Mundo de Clubes está invicto. Vamos ver também como é que vai ser agora na Copa do Brasil. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.